Você colocou essa palavra no meu coração, para o seu coração e para o coração da sua igreja, do seu povo. E o versículo que Deus me deu foi esse, Atos 2, versículo 6, somente a parte A. E correndo aquela voz. Eu estive ministrando a semana passada na nossa igreja ali em Boston, no Evangelho do Servo, no capítulo de acho que mais ou menos, não sei se é 9 ou 10, que fala sobre o surdo que falava com dificuldade. O surdo que falava com dificuldade é o tipo da pessoa que não senta para aprender, porque nós só podemos falar se nossos ouvidos estão atentos para ouvir. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então aquele homem, ele não ouvia, com isso falava dificilmente, falava com dificuldade. Então assim éramos nós antes, quando nós viemos para o Evangelho. Nós começamos um caminho e talvez a nossa mensagem é uma mensagem sem pé, sem cabeça, sem começo, sem fim. Ninguém sabia. Às vezes aquela unção derramava sobre a igreja e se passasse meia hora do culto, o que o pastor pregou? Lembro que ele pregou. Então nós vemos hoje líderes no nosso país, no Brasil, com tantos outros, que parece ser uma maldição aquele que senta para aprender, para estudar. Até falam contra o estudo. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você não é mais um surdo que fala com dificuldade. Hoje você passou o seu tempo com Deus, estudando e orando, e esse chegou o seu dia. Esse é o seu dia. Então, uma das coisas que curou aquele surdo foi a palavra profética, e foi o padrão de doutrina que foi colocado nos seus lábios, porque a Bíblia diz que Jesus o ungiu com o seu cuspe, porque no Evangelho do servo, acho que nem dinheiro ele tinha para comprar o azeite. Então o servo não tem azeite, se não tiver nada, o próprio cuspe dele cura a pessoa. Assim foi com Jesus. Então, se nós lemos o texto, diz que ele passou um tempo com Jesus, porque a Bíblia diz que ele tirou o surdo dentre a multidão e foi levá-lo em um lugar à parte. Então, este ato de alguém levar a ele até Jesus é o Espírito Santo que nos conduziu até a porta certa. E a atitude de Jesus de levá-lo com ele para passar um tempo com ele é o tempo que você ficou estudando a palavra de Deus. Então, depois de ler aquele texto, depois que a Bíblia diz que Jesus disse, né, Efatá, abra-te, e a sua boca, ele começou a falar, ele passou a ouvir, porque o próprio Jesus, que é a sabedoria, em Provérbios, sentou numa carteira para aprender com Deus. Isso é maravilhoso. Então, eu quero aqui enobrecer a tua atitude de sentar para ouvir, para poder ensinar o seu povo. E essa voz que corre não pode se calar, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz. Então, se Jesus é a luz não pode falar. Então Deus tem que mandar alguém na frente para falar. João Batista é a voz do que clama no deserto. Então, se Jesus é a luz, eu e você somos a voz que jamais deve parar de clamar, parar de ensinar. Seja qual for os seus problemas, jamais se cale. Que Deus continue te usando com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com unção do Espírito de Deus, porque tudo isso que você tem dentro de você é trigo que alimenta o povo. E a única coisa que tira o povo do meio das cavernas, do meio dos seus buracos, das suas depressões, é só o homem que é cheio de trigo. Prova, o próprio Gideão, um talhador que malhava trigo no lagar. Ele tinha a unção, ele tinha o trigo
para alimentar o povo, para tirá-lo do meio das aflições.